Oi, gente, paz de Cristo Jesus. Hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma palavra e hoje eu vou estar falando sobre comportamentos que atrasam a nossa vida, tá? E com isso eu vou estar lendo um texto que está em Levíticos, capítulo 26, do 1, a partir do verso 1. Vamos lá. O que o Senhor fala para os que obedecem a sua palavra. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus sábados, e reverencieis os meus santuários. Eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos, guardar os meus mandamentos e os fizerdes, então vos darei as chuvas a seu tempo. A terra dará sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vidma, e a vidma se chegará à sementeira. E comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Ou seja, o que o Senhor está dizendo aqui para as pessoas que obedecem? Aqueles que obedecem a palavra do Senhor, não se prostram diante de estátua, não são idólatras, pessoas que guardam seus santuários, seus mandamentos são abençoadas. E agora eu vou dizer aqui o que o Senhor fala aos desobedientes, que está em Levítico 26, a partir do verso 14. Castigo ao desobediente, que diz assim: Mas se não me ouvirdes e não cumprires todos estes mandamentos, e se rejeitares os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, tuberculose e febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma. Semeareis e a vossa semente, em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos. O que vos odeiam, de vós se assenhorarão, e fugireis, sem que ninguém vos persiga. E se ainda com essas coisas não me ouvires, então eu prosseguirei e castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Aqui o Senhor está dizendo que a pessoa desobediente, que não cumpre os mandamentos do Senhor, viverá uma vida de enfermidade, miséria, tudo que a pessoa colocar a mão, a pessoa não vai prosperar. Então, o que eu quero compartilhar com vocês? Sobre os nossos comportamentos que paralisam a nossa vida, que atrasam a nossa vida. Eu falei nos vídeos anteriores sobre maldição hereditária, sobre alianças que atrapalham a nossa vida. E agora eu vou estar falando sobre os nossos comportamentos. Porque nem sempre, gente, nós estaremos debaixo de maldição só por causa de maldição hereditária. Existe sim maldição hereditária, que é heranças espirituais, aqueles demônios, geracionais a qual seu pai e sua mãe não pediram perdão a Deus, não se arrependeram. Então esses demônios, eles ficam ali lutando contra você para tentar entrar na sua vida. Então existe sim algumas questões que são perseguições espirituais por causa de heranças malditas. Porém, Deus também olha para as nossas responsabilidades. Exemplo, nem tudo a culpa é dos outros. Às vezes a culpa é sua. Às vezes você está colhendo alguma maldição por causa da sua desobediência. Você desobedece a palavra de Deus, você não conhece a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, e com isso você colhe maldições. E muitas das vezes você nem sabe, porque você não conhece a palavra, então você não sabe o que desagrada a Deus. Ah, Rayane, então como eu vou saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus? Lendo sua palavra, os seus mandamentos. Em Deuteronômio capítulo 28, também fala sobre os desobedientes. Levítico 26 fala sobre os desobedientes e os obedientes. Basta você ler as leis do Senhor que você vai entender o que agrada a Deus e o que desagrada. E quando você se coloca debaixo do manto de santidade e você obedece a Deus, automaticamente você fica debaixo da bênção. Tá? E quando você desobedece a Deus, você fica debaixo do jugo de servidão, você fica debaixo de maldição. E muitas das vezes, por não conhecer as escrituras, você peca inconscientemente, colhe maldição e nem sabe que está pecando. Porque muitas das vezes você está seguindo culturas,
você está reproduzindo aquilo que seus pais fizeram. Às vezes seus pais eram idólatras e você herdou isso. E com isso, você serve a deuses estranhos. Vocês viram aqui no texto. Deus falou, não se incline a estátuas. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. E quantas pessoas se prostram diante de Ave Maria, de estátuas, de idolatria, entregando seus corações a deuses estranhos? E aí, essas pessoas não sabem por que elas vivem enfermas, elas trabalham e elas não conseguem ter fartura. A pessoa trabalha, mas a vida da pessoa está sempre amarrada, a pessoa nunca tem dinheiro, está sempre pedindo as outras coisas porque nunca tem. Ou então tudo que a pessoa compra se consome, a pessoa conserta uma coisa, quebra a outra. Ou seja, aquela pessoa está debaixo de maldição, porque ela está desobedecendo a palavra do Senhor. Então eu, Rayane, reconheço que muitas coisas na minha vida que aconteceram, até mesmo na minha adolescência, eu colhi por causa da desobediência. A palavra de Deus diz em Êxodo, capítulo 20, fala sobre a obediência às autoridades. Obedecei seu pai e sua mãe. E quantas vezes eu desobedeci a minha mãe? E com isso, eu colhi muitas maldições na minha juventude. Ou seja, isso é responsabilidade. É a lei da responsabilidade. São coisas que eu faço, que dão legalidades ao diabo. E com isso, eu colho maldições. E isso atrapalha a minha vida. São comportamentos que trazem maldições. Então, nós devemos ser maduros para entender que nem tudo é maldição hereditária. Tem coisas que acontecem na sua vida e na minha vida por conta de legalidade. Foram nós que demos as brechas. Então nós devemos ir diante de Deus, pedir perdão, confessar os nossos pecados. E se nós demos prejuízo em alguém, nós devemos ir até aquela pessoa, pedir perdão e ajudar aquela pessoa de alguma forma. Exemplo, você comprou um perfume na sua adolescência ou com a vizinha e você não pagou aquele perfume. Você deve ir até aquela vizinha, conversar com ela e ver a melhor possibilidade que você pode ter de negociar com ela para pagar aquele perfume. Se você não tiver o dinheiro, amém, converse com aquela pessoa e faça um negócio ali, faz um acordo. Posso te pagar tanto à vista e morre a dívida? Ou seja, você está tirando esse empecilho da tua vida que está te impedindo de crescer, certo? Então, gente, tem muitas coisas na nossa vida que se tornam empecilhos porque que nós demos legalidade. Exemplo, alguém te perturbou, você foi lá, gritou com a pessoa, não consegue perdoar, você vai ter que ir lá pedir e perdoar aquela pessoa e pedir perdão também. Ainda que aquela pessoa se levante contra você. Ah, Rayane, mas eu estou errada. Eu estou certa, a pessoa está errada. Deixa a pessoa errada, faça você a sua parte. O perdão é obrigatório. Você deve perdoar e não culpar aquela pessoa. Você deve liberar perdão para aquela pessoa e orar, pedindo para que Deus alcance o coração daquela pessoa. Deus não te obriga a se reconciliar. O que é reconciliação? Andar junto, caminhar, estar ali o tempo todo. Por quê? Você quer reconciliação, você quer amizade, você quer ficar bem, mas aquela pessoa, ela não quer. Ela diz que não quer falar com você, ela se levanta contra você, está sempre tentando te prejudicar. Então Deus não vai te obrigar a andar com aquela pessoa. Mas Deus manda e ordena perdoar. Você deve perdoar, estar bem com aquela pessoa, como diz a palavra. Se possível, estás em paz com todos. Você deve perdoar, liberar perdão, não carregar mágoa, ir lá e falar com aquela pessoa. Se aquela pessoa não recebeu o perdão, falar, eu não quero falar com você, sai daqui, então você continua orando pelaquela pessoa e segue a sua vida, tá bom? Mas é obrigatório o perdão. Então, por isso tem algumas coisas na nossa vida que ficam atrasadas, né? Que atrasam a nossa vida, que são atitudes nossas. São coisas que a gente está guardando, ressentimento, coisas que a gente faz. Às vezes a gente faz algo contra alguém e a gente não vai lá resolver. Às vezes a gente está envolvido com a idolatria, desobedecendo a palavra de Deus. Às vezes você desrespeitou a sua mãe. Já aconteceu, né? De Deus mandar eu pedir perdão para pessoas que tinham autoridade na minha vida, porque eu já discuti muito por conta de feridas emocionais que aquelas pessoas me causaram. Porque às vezes o inimigo ele usa até a sua mãe para se levantar contra você com palavras de derrota. E aí você, na hora da raiva, você acaba revidando. Então você vai lá e desonra a sua mãe e desobedece.
Então você fica debaixo de maldição, porque mesmo que sua mãe esteja errada, você não pode se levantar contra ela. E gente, eu já colhi maldição porque eu desonrei a autoridade. Exemplo, a palavra de Deus diz que a gente não pode debater com a autoridade, seja na sua igreja, seu pastor, pessoas que estão acima de você, o policial que está na rua. O policial é uma autoridade. Quando o policial ele fala para você, para que eu vou revistar o seu carro, e você fala que não vai deixar e arruma confusão com o policial, você está lutando contra uma autoridade. Então você vai colher maldição, você vai colher, você vai parar na delegacia, você vai tomar multa, porque você desobedeceu à autoridade, tá bom? E eu já passei por isso. Inclusive eu não recomendo, porque eu colhi grande maldição por causa disso, tá? Mesmo que você esteja certo, se alguém estiver errado, até na hora de você confrontar, você tem que ter sabedoria. Você pode confrontar. Olha, mãe, eu não aceito que a senhora lance palavra de maldição contra mim. E a senhora deve me respeitar, porque eu respeito a senhora. Mas você não deve discutir, brigar, falar alto com ela. Porque se você discute e você perde a razão, você vai totalmente ficar debaixo de maldição. Porque ela vai lançar uma palavra contra você. E isso vai trazer maldição para sua vida. E vai ser algo que vai atrapalhar a sua vida por causa do seu comportamento. Então isso também conta, tá, gente? O nosso comportamento, as nossas reações também trazem maldição para a nossa vida. E isso é em todos os lugares. Já aconteceu de eu confrontar líderes espirituais, pessoas que tinham cargos espirituais maiores. E Deus me mostrou algumas coisas e ao invés de eu ter sabedoria para confrontar, eu discuti com aquelas pessoas. Eu bati boca mesmo, discuti. E aí o Senhor me confrontou. Falou, você está debaixo de maldição porque você confrontou aquela autoridade. Não era para você ter batido boca, era para você ter falado apenas e não discutido. Então, depois disso, eu fiquei sentindo uma opressão e uma ansiedade muito grande, porque aquelas pessoas ficaram me amaldiçoando, né? Porque tem pessoas que fazem oração contrária, tá, gente? Tem isso também. Até uma mãe, quando ela xinga o filho, né? Você não vai casar com ninguém, você é maldita. Ou seja, aquela pessoa, ela está lançando uma palavra de maldição e palavra de autoridade pega, gente, pega. Então existe sim comportamentos que nos fazem colher maldição, que atrasam a nossa vida. Então que você possa se autoanalisar e você só vai saber o que você está fazendo de errado quando você conhece a palavra de Deus, quando você começa a ter relacionamento com Deus e Ele vai te direcionando. Ainda que você errou, ainda que você falhou, peça perdão e comece tudo de novo. Mas sempre fuja da aparência do mal. Hoje, tendo esse conhecimento, depois de pagar bastante preço, hoje eu tenho sabedoria. Quando alguém se levanta contra mim, até a autoridade, eu procuro fugir da aparência do mal. Eu saio de perto daquela pessoa, porque eu vejo que aquela pessoa quer arrumar briga comigo, e às vezes a pessoa tem mais autoridade que eu. E eu sei que se aquela pessoa lançar uma palavra de maldição, vai pegar. E eu já vivi muito isso, gente, até na minha família, né? Do demônio usar pessoas da minha família para ficar me perturbando, indo lá me atacar com palavras para que eu revidasse. E eu revidei no momento da emoção, não tinha sabedoria e acabei colhendo maldição. E depois eu tive que ir lá pedir perdão. Então, isso também é algo que atrapalha a nossa vida. A falta de perdão, a desobediência à autoridade, por mais que você esteja certo, você não deve se levantar contra. Comportamentos, coisas que você faz, vídeos que você assiste, músicas que você escuta, porque às vezes tem músicas que tem imoralidade sexual e você bota essa música dentro da sua casa. E aí você começa a sentir ansiedade, você começa a se sentir mal, você nem sabe por que está passando mal, mas foi a porta de entrada. E você, como uma mulher cristã, um homem cristão, você não pode dar acesso ao inimigo, tá? O inimigo, ele já tenta entrar na nossa vida sem a gente dar acesso. Ele fica tentando uma brecha para ele entrar. Ele tenta entrar através da televisão, quando a gente escuta um programa que está falando palavrão ali. Ele tenta entrar através de música, ele tenta entrar através de objetos, quando alguém vem te dar algo amaldiçoado, né? Ele tenta entrar. Se você não tiver discernimento e você der brecha, ele consegue entrar pela brechinha bem pequenininha. Então tem algumas coisas que acontecem na nossa vida, que atrapalham a nossa vida, o nosso crescimento, que são responsabilidade nossa. São brechas que nós demos ao inimigo. Então, gente, que vocês possam prestar atenção, que vocês possam ler a palavra do Senhor, porque, gente, só lendo a palavra do Senhor, né? Pecar, a gente peca todo dia. Não haverá pessoas
perfeita. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ser santo. E ser santo é escolher obedecer a Deus. É buscar obedecer a palavra de Deus. Então você só vai saber se você está certo ou errado perante a Deus quando você lê as Escrituras, conhecer aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. E é assim que eu aprendo a cada dia. Eu leio a palavra e Deus me mostra tudo o que desagrada a Ele e o que agrada a Ele. E assim eu consigo entender e discernir o que eu estou fazendo de errado que está trazendo maldição para a minha vida. Que esse vídeo possa abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus.